Bom, meus irmãos, então vamos dar início ao nosso encontro desta manhã, que é a palestra pública, fazendo uma leitura aqui de uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a página que foi aberta aqui foi a mensagem de número 52, com o título Servir e Marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É uma carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo nos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião da futilidade da vida inferior, a invasão dos vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda a parte, a lama da inveja e do desrespeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escaracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção... Bom, meus irmãos, nesse momento, vamos orar. Fechar os nossos olhos, sentir a espiritualidade amiga deste ambiente que aqui se encontra, pedir a Deus, nosso Pai, Criador de infinita bondade e misericórdia, que nos envolva, nos oriente, que esteja conosco, nos ajudando e nos instruindo, para que os ensinos desta manhã sejam edificantes, sejam transformadores em nossas vidas. Agradecemos por estarmos aqui, por tomarmos a decisão de aqui chegarmos, pois sabemos que aqui nos fortalecemos, aqui nos instruímos, aqui nos fortalece a contornar os obstáculos da vida. Certo que estamos sempre ao lado de Jesus, caminhando sob as suas orientações. Por isso, Pai, somos gratos e pedimos a ajuda da espiritualidade que continue conosco,
durante essa palestra, durante toda a semana, para que sejamos mais fortes e uníssonos no bem. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos, então, apresentar o nosso amigo aqui, que já é conhecido, né? É Valmir Freitas, do Luz e Verdade, da nossa casa querida também. Ele aceitou o nosso convite com muito carinho e está aqui para nos ajudar no entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 1, né, que nós temos. Ele vai falar sobre não vim destruir a lei, que é o capítulo 1, né? O Espiritismo e a religião. Então, sinta-se abraçado por todos nós, tá bom? Gente, bom dia. Que bom ver a casa cheia, né? Nós nos alimentamos, ou melhor, compartilhamos essa alegria de nos reunirmos para unir as mentes e de abordar o tema que nos cabe nesta manhã. Nós, ao subir aqui, hoje eu tive a impressão de ouvir as Baquianas de Vila Lobos. E é muito interessante porque isso absolutamente não me passava pela cabeça. Quando as pessoas começaram a chegar, o vozerio aumentou naturalmente pelos cumprimentos, pelo prazer de revermos os nossos afetos, e a música diminuiu. E quando a reunião começou, a música veio de novo. Então, tenho certeza de que nós estamos em excelente companhia. A segunda observação diz respeito ao estudo, né? Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz que o estudo é a fonte de ternos e puros gozos, livra-nos das preocupações vulgares e faz-nos esquecer as tribulações da vida. Então, quando estamos mergulhados no estudo, nós ampliamos a nossa compreensão a respeito do mundo que nos cerca, não é? E, pelo menos naqueles momentos, nós esquecemos as nossas dores, as nossas dificuldades externas, para nos concentrarmos na mensagem que é o alimento da alma. A terceira observação, ainda com base no estudo, é de que nós temos um estudo às sextas-feiras no YouTube, aberto a todos, não é, sobre a Revista Espírita. Então, nós iniciamos esse estudo, o estudo online, por época da pandemia, né, por ocasião da pandemia, porque havia o afastamento social. Então, nós fomos para a internet com a cara e a coragem, né, cada absurdo que aconteceu, mas a gente não tinha a menor experiência, né? Então, apanhamos para aprender. E durante 2 anos, nós realizamos o estudo online, também aberto para todo mundo, porque há grupos que realizam o estudo, mas para a turma só, né? Não, o estudo está lá, todos os vídeos estão gravados. Então, ficou lá. Quando terminou a pandemia, a gente tinha atraído algumas pessoas que são até de outro estado, tinha gente até do exterior. E essas pessoas perguntaram, e agora? Vocês vão voltar para o presencial? E nós, né? Então, nós criamos o estudo da Revista Espírita. Então, nós estamos agora no 5º ano do estudo da Revista Espírita. Este ano é de 1862. É um estudo programado, você tem condições de saber quais assuntos serão tratados em cada reunião, para que você faça a leitura prévia. É um estudo que ocorre sexta-feira às 20 horas, mas, como acontece a maioria, às vezes a pessoa não tem condições, disponibilidade naquele momento de assistir ao estudo. Não tem problema, está tudo gravado lá. Você vai e assiste, e se você quiser colocar suas dúvidas, seus comentários, você faz a inscrição que entra no grupo do WhatsApp, e por ali a gente vai conversando com as pessoas. Mesmo no estudo presencial, nós realizamos usamos esse recurso. O WhatsApp normalmente serve para troca de mensagens, tipo assim, eu não vou poder ir hoje, ou eu vou chegar atrasado, ou vai acontecer alguma coisa diferente, e nós nos comunicamos por ali. Mas, desde algum tempo,
Nós utilizamos o WhatsApp também para tirar dúvidas. Então, a pessoa faz o estudo prévio em casa, participa da reunião e, durante a semana, ela pode colocar suas dúvidas e comentários. Às vezes, a timidez não deixa que ela faça a pergunta. Às vezes, não dá tempo. Às vezes, a dúvida não ocorre durante o estudo. E aí, ela pode colocar lá as suas dúvidas e comentários. E qual é a ideia? Eu tinha 1h30 para estudar, agora eu tenho uma semana. Então, é muito mais fácil você assimilar o estudo em uma semana do que em 1h30, não é? Então, a ideia do WhatsApp é essa, a gente vai passando para os grupos, né, como resultado da nossa experiência. Então, nós inauguramos agora, no dia 7 de abril, o estudo no novo estilo. Não há turma. Nós editamos o vídeo. Os outros estudos todos são ao vivo. Esse não. Nós fazemos um vídeo de aproximadamente 20 minutos e colocamos as terças e quintas na internet. E nós começamos a estudar o céu e o inferno. Então, está muito fácil hoje, né? Há muita oferta para você estudar e conhecer. Basta uma coisa, a vontade. Isso ninguém pode ter por você, né? A vontade é pessoal, é intransferível. Só a própria pessoa é que pode ter a vontade de assistir. Então, 20 minutos não ocupa tanto o seu dia de 24 horas. É mais fácil de assimilar, tá? Eram esses os recados que a gente tinha para dar. Então, agora, nós vamos falar do assunto. Eu estudei a Aliança da Ciência e da Religião porque considero que é um assunto muito especial, justamente porque diferencia a doutrina espírita, o seu papel das demais religiões, sem querer com isso passar a ideia de que nós somos superiores a alguém. Não, a doutrina espírita é boa para nós, que nos identificamos com ela. Cada religião tem o seu valor, toda religião tem o seu valor, porque cumpre o seu papel de fazer uma ponte com Deus, né? Nós ainda precisamos frequentar um grupo, nós precisamos ainda nos reunir para trocar ideias, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos em regime de aprendizado. Então, nós precisamos disso, né? Então, toda religião é digna. Aquela religião que pratica o bem, que prega os altos valores da verdade, ela é digna, seja qual for, né? E é nosso dever respeitá-la. Mas nós temos esta identidade com a proposta doutrinária espírita, e por isso estamos falando de espiritismo. Então, nós vamos começar abordando os conflitos entre a ciência e a religião, não é? No ano de 1600, um homem foi condenado a perecer, queimado na fogueira, porque ele foi considerado herege pela Inquisição. A Inquisição, originalmente chamada Tribunal da Santa Inquisição, foi um movimento que ocorreu a partir de 1200 aproximadamente, e que durou vários séculos. E a ideia era perseguir os hereges, ou seja, todas as pessoas que discordavam do pensamento dominante, que era o pensamento da igreja, né, eram considerados hereges. E isso levava a pessoa à morte, né? A coisa era muito séria. E Giordano Bruno era um estudioso, né, que pregava que havia vida em outros planetas e que o universo era infinito. Então, ele foi julgado e condenado por ser considerado herege, por divulgar ensinamentos que não se identificavam, se harmonizavam com os ensinamentos da religião. Então, vejam que, em tese, a ideia da religião é cultivar o pensamento divino, mas muitas vezes a religião é apropriada por homens que, em nome da religião, produzem ações que contrariam os ensinamentos divinos, não é? Se a gente observar no mundo, boa parte das guerras é produzida
né, por essa diferença. A pessoa tem uma religião, o povo tem uma religião, e ele acha que aquela religião é a verdade, e vai contra outro, e o outro também acha que a sua religião é que traz a verdade. Então, todas as verdades estão disseminadas, mas, na verdade, nós só temos uma parte delas. O grande erro humano é o orgulho de achar que possui toda a verdade, quando de fato, possui apenas uma parte do conhecimento. Então, nós vamos verificar que Giordano Bruno, ele foi queimado pelas fogueiras da Inquisição. 33 anos depois, um outro estudioso, Galileu Galilei, foi obrigado a comparecer publicamente diante do Santo Ofício e renunciar às suas ideias. E narra a tradição, essa passagem está registrada por Richard Simonetti no livro A Presença de Deus, que ele teria dito após publicamente se retratar, ou seja, após abrir mão das suas ideias, ele teria dito, e portanto a Terra se move. Porque qual era o problema? Galileu foi aquele que conseguiu vislumbrar pela primeira vez as 4 luas de Júpiter, usando uma luneta. A luneta não é a criação dele, mas ele a adaptou para observar os céus, não é? Então, estamos falando de um vulto histórico que marcou época na astronomia. A partir dos estudos deles, muitos princípios foram desenvolvidos. E qual era o problema? Qual foi o problema que levou Galileu Galilei a ser preso e quase condenado à morte? Ele só não morreu porque ele abjurou. Ele se retratou, ele disse que não tinha falado a verdade. Mas diz a tradição que ele falou isso em voz alta e ali no entorno, né, para aqueles que estavam próximos, ele disse que a Terra se movia. Por quê? A ideia predominante é que a Terra não se movia e de que a Terra era o centro do universo. Essa ideia veio desde o ano 140 de Ptolomeu, né, que defendia essa ideia. E ela casou perfeitamente com o que dizia a Gênese de Moisés, né? Porque a Gênese de Moisés aponta que só no 4º dia surgiram o sol e as estrelas. Então, a Terra foi feita primeiro, a Igreja encampou, né, essa ideia, e nós permanecemos muitos séculos aí acreditando nisso. Aí vem Galileu Galilei e diz, não, mas a ideia não era dele, a ideia era de Copérnico, um monge, um religioso, que em 1543, já às portas da morte, teve o seu livro publicado, A Revolução dos Mundos, porque ele tinha escrito o livro 30 anos antes, mas ele ficou com medo da Inquisição, e por isso não publicou o livro. E quando ele já estava desenganado para morrer, quer dizer, não ia acontecer nada pior para ele, né? Aí os amigos correram e publicaram A Revolução dos Mundos. O livro não ficou famoso, mas chegou até Galileu, que abraçou a ideia e concordou com ela, e publicou um livro sobre isso. E aí o livro teve uma repercussão grande, e ele foi ameaçado pelo Tribunal da Santa Inquisição, e teve que renunciar publicamente a esta situação. No dia 24 de novembro de 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, um livro que marcou época, porque Charles Darwin explicava a origem das espécies, como elas se derivaram umas das outras, como os animais sofreram mutações ao longo do tempo para se adaptar ao processo evolutivo. Naturalmente, era uma ideia que contrariava a Igreja, porque lá no Antigo Testamento estava escrito que Deus criou a Terra em 6 dias e que os animais, dava a entender, surgiram automaticamente, não é? E é importante dizer que uma coisa não anula a outra.
Ou seja, tudo foi criado por Deus, mas não necessariamente em 6 dias, né? Não necessariamente da forma. Aquilo é uma simbologia, aquilo é uma imagem construída para chegar ao entendimento de povos que não tinham condição de assimilar ainda, né, a verdade, porque as ciências não se haviam desenvolvido, não é? Não havia o estudo dos diversos setores da natureza. Então, em função disso, Charles Darwin também foi perseguido, não é? Porque ele dizia uma coisa que contrariava o que o poder dominante afirmava. E aí o que aconteceu? Por exemplo, o corpo humano era considerado um sacrilégio abrir o corpo humano para estudá-lo, porque, segundo, né, o pensamento da época, isso seria um atentado contra Deus, né? Então, nós vamos verificar que esses conflitos geraram tensões num período em que a religião, impondo seus dogmas, preponderou sobre o pensamento racional. Até que no século XIX, principalmente no século XIX, houve uma grande revolução, porque houve muitas descobertas, né? A ciência conquistou grandes avanços e a ciência, então, conseguia desmentir a religião naquilo que a religião afirmava, porque ela desmentia com fatos, ela desmentia com pesquisa, ela desmentia com informações. E isso causou um descrédito muito grande ao pensamento religioso, né? Na época de Kardec, por exemplo, um homem que se dissesse religioso era olhado assim, com uma certa discriminação, porque imediatamente se pensava que aquele homem era ingênuo, era uma pessoa facilmente manipulável, era uma pessoa ignorante, que precisava da religião para se agarrar a alguma coisa. Então, Kardec rompe com esse modelo, porque é um homem extremamente instruído, e não apenas instruído, ele vem trazer os ensinamentos dos espíritos superiores, com uma novidade, baseado na lógica e na razão. Por quê? Porque durante muito tempo a humanidade ficou manietada, né? Ficou presa às condições dogmáticas, né? O que é um dogma? É uma coisa que você não pode questionar, não é? Então, por exemplo, acreditar que alguém ficou 3 dias dentro de uma baleia e sobreviveu, não é? É um dogma. Acreditar que uma pessoa pode viver 939 anos é um dogma. Você já foi a algum aniversário de alguém que estivesse fazendo 700 anos? 300 anos? Vamos facilitar, 150 anos? Eu não conheço ninguém. Então, isso não se firma, não se sustenta diante da realidade da vida, né? Ou seja, eram símbolos, eram formas metafóricas, construídas, imagens construídas no imaginário popular para desenvolver um entendimento. Não era um entendimento em si. Então, quando a gente se apega à letra morta, como diz Paulo de Tarso, a gente corre o risco de abraçar determinadas incoerências, né, que não se confirmam na realidade que nos cerca. Então, o que vem o Espiritismo, e ele traz essa lógica do raciocínio. O Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, diz Allan Kardec no item 17 da introdução do Livro dos Espíritos. Ciência de observação, é a parte dos fatos. O Espiritismo não surgiu na cabeça de ninguém. Imagina que alguém foi dormir, no outro dia acordou com a ideia e colocou a ideia no papel. Não é assim que o Espiritismo surge. Ele é um movimento orquestrado do plano espiritual para o plano material, baseado na promessa de Jesus, do Consolador prometido. Então, ele é um movimento que começa no mundo espiritual, e ele se origina de fatos, ocorrências, coisas que as pessoas podem constatar. Por isso ele é uma ciência de observação,
Kardec, quando faz os estudos na Revista Espírita, ele apresenta muitos casos como uma tese. Ele está sondando o pensamento dos espíritos e dos homens sobre determinada ideia. Até que em determinado momento ele pode dizer, essa é uma teoria que não se confirma, ou então essa é uma teoria que se confirma, era um pensamento que agora nós temos certeza de que é verdade. Né? Então, assim, e é uma doutrina filosófica, porque ela se baseia na lógica. Quando nós observamos as manifestações mediúnicas, os espíritos contam a sua história, a sua condição no mundo espiritual. Nós temos o livro Céu e Inferno, na segunda parte, que analisa a situação de diversos espíritos no mundo espiritual. Espíritos felizes, em condições medianas, espíritos sofredores, criminosos arrependidos, criminosos endurecidos, ou seja, não se arrependeram ainda, suicidas. Cada um vem contando o seu drama, e há situações que permitem observar uma sequência de atos e deduzir dali os princípios. Não é? Então, assim, nós aprendemos com essas experiências. E elas foram experiências verdadeiras, são experiências verdadeiras. Então, há toda uma lógica no desenvolvimento da filosofia, do pensamento, que vai extrair dessas experiências o conteúdo para que a gente possa se orientar na vida. Então, a primeira coisa, o Espiritismo não é uma doutrina dogmática, é uma doutrina lógica. Né? Para o Espiritismo não existem milagres. Por quê? Originariamente, a palavra milagre significa coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária não se repete. Desde que ela se repita, não é mais extraordinário. Tá? Fora dos padrões das leis da natureza. Então, o Espiritismo vem nos dizer que nada está fora das leis da natureza. O que nós julgávamos milagres, na verdade, fazem parte da natureza, mas há leis que nós não conhecíamos. Nós não conhecíamos dos fluidos, o perispírito, não é? As propriedades e as funções do perispírito. Nós não conhecíamos o processo das curas, das obsessões. A gente até ouviu falar, né? Mas a gente não conhecia com profundidade. E o Espiritismo traz esse conhecimento. Por isso, o Espiritismo é o traço de união entre a ciência e a religião. Porque a ciência desenvolve o intelecto e a religião desenvolve a sensibilidade. Ora, nós precisamos nos relacionar com Deus, nós precisamos entender a natureza do nosso ser espiritual, nós precisamos compreender as leis que nos regem, porque todos nós, sem exceção, queremos ser felizes. Esse é o objetivo central da vida humana, buscar a felicidade. De certa forma, nós fomos programados para ela. Porque Deus, na sua infinita bondade, não pode querer o sofrimento dos seus filhos. O sofrimento é um acidente de percurso. É um ensinamento necessário, advindo de uma consequência das ações infelizes que nós tomamos. Às vezes, não é nem sofrimento. É só uma inquietude. É só para você sair da zona de conforto, para crescer. É um desafio ao crescimento. Então, essa é uma filosofia deduzida de fatos. Né? É um pensamento lógico. É um raciocínio claro e cristalino, bem fundamentado. Joana de Ângeles chega a dizer que a compreensão que a vida, tem uma lógica quase matemática. Porque o que é uma lógica matemática? É exata. Né? Ou seja, 2 mais 2 são 4, em qualquer lugar. 5 mais 5 são 10. Essa é uma precisão matemática. Uma lógica quase matemática é aquela que nos permite compreender as leis gerais que atuam em benefício de nós, espíritos,
mas sem compreender o todo, porque alguém me chega e me conta uma situação. Qual é a situação dessa pessoa que está sofrendo assim? Eu falei, eu não conheço a sua trajetória como espírito. Eu não sei o que ela fez na vida anterior, mas eu posso deduzir algumas coisas pelas consequências que estão chegando agora. Mas eu não tenho a certeza absoluta neste caso. Eu tenho a certeza da lógica da lei. Não é? Porque seria presunção. Uma vez, um padre perguntou a Divaldo Pereira, isso está no livro Elucidações Espíritas, a reencarnação explica tudo? E ele respondeu, explica quase tudo. Porque admitir que a reencarnação explique tudo seria uma atitude até arrogante de quem acha que sabe tudo. E nós não sabemos tudo. No nosso nível evolutivo, nós só sabemos o que nos é permitido saber, mas nós temos um limite. Nós não sabemos tudo. Então é importante ter humildade diante da vida. É importante ter humildade diante do conhecimento. Perceber que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que mais há a saber. Então, geralmente, quem acha que sabe tudo está mal informado, né? É uma atitude arrogante. Então, o Espiritismo é esse traço que une a ciência e a religião. O problema da religião é o dogmatismo, né? Nós estamos falando da religião de uma forma geral. O que é o dogmatismo? Esses são os princípios, isso aqui é a verdade. E nós estamos com a verdade. Portanto, o companheiro da outra religião não está com a verdade. E o companheiro da outra religião diz assim, não, quem está com a verdade somos nós. Então, venha para o nosso lado, porque você estará do lado certo. É um pensamento fechado, que não admite a convivência, que inspira a intolerância. A intolerância religiosa que a gente está vendo aí, a falta de indulgência, ou de paciência, ou de solidariedade com aqueles que pensam diferentemente de nós. Porque Jesus não ensinou a tolerar, a perdoar, a ser bom. Por que nós vamos agir de forma diferente? Porque uma pessoa tem uma outra religião, ou fala uma outra língua, tem a cor da pele dela é diferente, ou a opção sexual dela é diferente. O conhecimento da verdade deveria nos tornar melhores, mais compreensivos, mais solidários, mais unidos. Mas quando a religião é mal interpretada e mal vivenciada, nós nos tornamos arrogantes, orgulhosos, impositores. Nós queremos que a nossa verdade seja melhor que os outros, não é? Isso não vai contra a essência dos ensinamentos de Jesus? Essa é a questão, né? Então, o dogmatismo separa, né? Aumenta a intolerância. E qual é o problema da ciência? O materialismo. E aqui nós devemos fazer uma observação. Há dois tipos de materialistas. Há um materialista por convicção, aquele que acredita que acabou, né? Desencarnou, acabou-se. Outro dia, numa reunião mediúnica, foi muito curioso. Eu trabalho como esclarecedor. E o espírito se manifestou, e lá na determinada altura da conversa, ele diz assim, não, morreu, acabou. Ele disse isso a vida inteira, com certeza. Ele só está ativando a memória daquilo que ele falou. E eu perguntei, mas se acabou, o que você está fazendo aqui? Não é? Não acabou? Você já sabe que morreu? Você acha que acabou? Por que você está conversando comigo? Aí ele ficou meio confuso, não é? Porque a pessoa vai repetindo, e ela passa a acreditar naquilo. E ele já desencarnado no mundo espiritual, reconhecendo essa situação, ainda dizia a mesma coisa, em completa oposição à realidade. Olha só, você está dizendo que morreu, acabou, você está aqui conversando comigo através do médium. Me explica essa matemática que eu não entendi. A conta não fecha, não é? Então, esse é o materialista que acredita que
quando ocorre a morte, tudo se acaba. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, quando Kardec analisa a alma, ele fala que, para o materialista, a alma é a condição da matéria em determinadas circunstâncias, para o materialista. Então, quando cessa a vida do corpo, cessa aquela condição. E Kardec não diz que ele está errado. Ele diz que trata-se apenas do ponto de vista. Porque o que o materialista está dizendo? Que existe um princípio vital. Quando cessa o princípio vital, cessa a vida biológica. É isso que ele está dizendo. Qual é o problema? É que há uma palavra só para designar coisas diferentes. Daí a origem da confusão. As pessoas chamam alma a coisas diferentes. Por isso ninguém se entende. Por isso a primeira preocupação dele é definir o que é a alma, para que a gente não esteja conversando sobre a mesma palavra com significados completamente diferentes. Né? Então, esse é o primeiro materialista, aquele que acredita que com a morte tudo se acaba. O segundo tipo de materialista é aquele que se diz materialista porque não frequenta nenhuma religião. Então, veja, ele não se encontrou em nenhuma religião. Ou ele não procurou, ou ele procurou e não se identificou com a proposta daquele grupo. Então ele se diz materialista. E Kardec completa: a sorte do mundo é ter mais materialistas que não se encontraram em religiões do que materialistas por convicção. Mas qual é o problema da ciência? É que a ciência se tornou extremamente materialista. À época de Kardec surgiu o positivismo, que era uma corrente filosófica que dizia que só se devia acreditar naquilo que podia ser, que fosse sensível aos sentidos. O que eu vejo, o que eu pego, né, o que eu posso sentir, o que os meus sentidos indicam, isso é a verdade, é isso que existe. Fora disso, não existe mais nada. Mas nós não vemos os pensamentos, nós não vemos os sentimentos. No entanto, a gente sabe que existe, né? A gente experimenta isso. Então, qual é o problema? A ciência precisa de deixar de ser só materialista e considerar o espírito. Já existem alguns avanços nessa área, né? São divulgados, inclusive, na internet, por estudiosos espíritas, núcleos universitários, estudiosos já consagrados, que se dedicam ao estudo da reencarnação, do corpo espiritual, do passe, porque existe fundamentação lógica, mas, sobretudo, existe a experiência que comprova que o passe melhora a condição da pessoa, que existem pessoas que podem curar. Não é? Nós vamos verificando que existe muito mais coisa que nós não vemos e não percebemos do que as que nós percebemos. Tá? Uma representação puramente científica, uma informação diz que nós só enxergamos 0,035% da realidade que nos cerca. Nós enxergamos num fio de luz. A faixa branca, que é a luz branca, que é a que nós enxergamos, é pequenininha no espectro eletromagnético. Nós só ouvimos numa faixa pequena de decibéis. O infrassom e o ultrassom a gente não ouve. Nós enxergamos muito pouco. Então, se você só acredita naquilo que vê, o seu mundo é muito pequeno. Sinto lhe informar, seu mundo é pequenininho, né? Porque existem muito mais coisas que em torno de nós que nós não percebemos. Como as pessoas têm níveis de percepção diferentes, há alguns que percebem mais do que outros e são capazes de sentir determinadas coisas, não é? Mas existe uma riqueza, uma multiplicidade, uma infinidade de coisas ao nosso redor que nós não captamos.
Então, a ciência tem que se tornar menos materialista, considerar a existência do corpo espiritual, não é? Considerar a existência dos fluidos, do magnetismo, de passar bons fluidos para a outra, de que a água magnetizada, ela realmente tem o seu poder. Mas não funciona para cada um, para todo mundo. Não funciona. Cada um de acordo com a sua condição. Né? Até porque há pessoas que são refratárias. Elas vão tomar o passe, meio que abrem um guarda-chuva, as vibrações não chegam nela. Elas estão numa posição mental antirreceptiva, não é? Enquanto outras atraem os fluidos. Isso está no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento. Lá quando a mulher hemorroísta toca em Jesus, e ele diz, né, lá no texto, está escrito assim, e ele percebeu que se desprenderam dele algumas virtudes, em linguagem espírita, fluidos. Ele percebeu que ela sugou, digamos assim, aspirou os fluidos dele, e não dependeu da vontade dele, porque ele estava de costas. Ela, tanto que ele pergunta, quem me tocou? Não é? Isso se chama fé. O que é a fé? É um poder mental, é a certeza antecipada da posse daquilo que se deseja. É eu dar um passo no escuro na certeza de que eu não vou cair no abismo. Né? Então, a fé é uma coisa que se desenvolve. Então, a ciência tem que se abrir para essa possibilidade. Enquanto ela caminhar exclusivamente no campo material, ela estará limitada, né? Ela estará em sua capacidade de compreensão. Então, a religião tem que deixar de ser dogmática. E a ciência tem que deixar de ser materialista, no sentido exclusivo da materialidade, para considerar outros tipos de matéria. Por que é matéria? Matéria é uma coisa que se pode medir e pesar. Kardec pergunta isso aos espíritos. É certo dizer que a matéria é aquilo que se pode medir e pesar? Do vosso ponto de vista, sim. Porque nós só vemos num determinado ponto. Mas o que é a matéria? É a junção de infinitos átomos. E a matéria é maleável, ela se oferece para inúmeras transformações. Então é importante a gente entender isso. Ora, esse conhecimento de que da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, das leis que regem o nosso destino, da nossa potencialidade como ser humano, esse conhecimento, ele é revolucionário. Ele deveria nos levar, e certamente nos levará, mas isso demandará tempo, a uma condição diferente de sentir, de compreender e de agir. Porque se eu sei que sou um espírito de passagem pela terra para fins de aprendizado, daqui a pouco minha senha é chamada e eu vou embora. Eu estou aqui por um tempo, porque eu não sou daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós mergulhamos nesse mundo difícil para crescer, para desenvolver capacidades, para construir uma rede de amizades, de simpatias, para abraçarmos causas que transcendem a nós, para viver o ideal, sabendo que nós temos um monte de limitações, não é? Que nós não somos o que deveríamos ser, mas nós estamos a caminho de nos tornar o que deveríamos ser, porque demos o primeiro passo. Então já não somos como éramos, embora não tenhamos chegado lá. Estamos num processo de transformação para melhor. E é essa mensagem otimista que o Espiritismo vem trazer. Que a humanidade melhora. Mas há tantas guerras horríveis, há tantos crimes, é verdade. Mas acreditem, já foi muito pior. E nós haveremos de superá-las. Haveremos de passar por isso. Então, qual é a consequência moral do fato de nós entendermos
que nós somos seres espirituais, que estamos aqui de passagem, que viemos para aprender, é a de que nós precisamos agir de uma forma que contribua para um futuro melhor, nosso e da coletividade. Nós temos uma responsabilidade. Olha, que legal, oh meu amigo, que alegria te ver. Um minutinho para dar um abraço. Que alegria, Deus te abençoe. Então, o que acontece? Quando a gente absorve essa compreensão, a gente percebe que nós estamos preparando hoje a nossa condição do futuro. Não é quando nós desencarnarmos, não é quando nós reencarnarmos, não, é hoje, porque o que a gente faz ou deixa de fazer aqui, o que a gente escolhe para a nossa vida, tem repercussão no futuro, na vida espiritual. Então eu tenho que prestar atenção no que estou fazendo, mesmo sabendo que eu vou errar muitas vezes achando que estou acertando, mesmo sabendo que eu sou limitado, que eu me aborreço, que eu me entristeço, mas eu também me alegro, eu também alimento a minha esperança, eu também posso levantar uma pessoa que está caída à beira do caminho. Eu também tenho uma responsabilidade de cuidar do meu mundo íntimo, porque Jesus diz: o reino dos céus está dentro de vós, ele não está fora, ele está dentro de nós. Então nós vamos passar pelos nossos conflitos, pelas nossas dificuldades, mas com uma direção, com uma bússola que aponta para onde nós devemos chegar. Então eu sofro, mas eu não me perco no desespero. Eu passo por dificuldades, por apertos, por contrariedades, por frustrações, mas isso não me derruba, porque eu sei da assistência espiritual, eu sei do imenso amor da misericórdia divina em relação a cada um de nós. Eu sei que aquele irmão que está sofrendo, às vezes uma enfermidade, às vezes um problema existencial, ele vai aprender alguma coisa e ele vai caminhar com isso. Então, o Espiritismo traz uma mensagem extremamente otimista para cada um de nós. E qual é a consequência disso no mundo, né? A transformação da sociedade. Mas há tantos desequilíbrios, tantas maldades. É verdade, nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas se cada um de nós fizer o que lhe compete na sua esfera particular, nós vamos dar a nossa contribuição. Há uma história de que havia um incêndio na floresta e alguém observou que um pássaro muito pequenininho, ele pegava lá uma gota d'água e jogava lá no incêndio. E alguém disse: mas você não está vendo que você não vai conseguir acabar com esse incêndio imenso apenas com essa gotinha de água? E ele dizia: mas eu estou fazendo a minha parte. Isso dá paz de consciência. Você faz a sua parte para ter paz de consciência. Nem sempre você vai conseguir resolver o problema, mas você vai ficar bem consigo mesmo. Eu não me omiti, eu não agi com indiferença, eu não fui uma planta na gíria mais moderna, né? Tá? Com todos os meus problemas eu fui lá e tentei fazer alguma coisa para melhorar. Seja a dor de um irmão, seja de uma coletividade, eu dei a minha colaboração. Porque isso faz parte da nossa... Quando a gente volta, nós temos uma missão individual, uma programação para realizar, mas também nós damos a nossa contribuição na colaboração coletiva. Qual é o resultado disso? Uma mudança social e moral. É um processo que começou há 18 séculos. Há 18 séculos, esse processo de transformação começou. E ele está em pleno andamento. Embora a gente se depare com as monstruosidades aí de fora.
porque isso é um projeto divino, como diz o professor José Carlos Leal. Ele tem um livro com esse nome, O Projeto Divino. O projeto divino é que o mundo mude de categoria. A Terra vai passar a ser mundo de regeneração. E no mundo de regeneração não cabem os maus. Os maus serão afastados, para não perturbar a paz dos bons. Não significa que a gente chegou lá. Significa um momento, né, de descanso. Mas se o espírito não se cuidar, ele pode voltar para o mundo de expiação e provas. Mas ele pode também progredir. Então estamos neste momento, né? Neste momento de enfrentamento do bem e do mal. E cada um de nós é uma carta viva disso. Cada um de nós, na sua pequena esfera, pode e deve dar a sua contribuição. Então, quando a humanidade assimilar esses princípios, veja, não é necessário que a humanidade se torne toda espírita. Não é esse o propósito, tá? Até porque há maus espíritas, assim como há maus católicos, há maus judeus, etc. A ideia não é transformar o mundo inteiro em espírita, não é isso. Quando as religiões assumirem esses princípios, que princípio é esse? Da verdadeira solidariedade, da verdadeira fraternidade, da verdadeira cooperação. Quando as pessoas se derem as mãos, o mundo muda. Ah, mas isso é uma utopia. Já foi maior. Já foi maior essa utopia. Já foi mais distante essa realidade. A quantidade de instituições que trabalham no bem, não necessariamente religiosas, tem muitas ONGs que trabalham no bem. E às vezes a gente tem uma constatação surpreendente, elas fazem muito mais do que nós. Muito mais do que muitos religiosos. Tá? Até comandadas por aqueles que se dizem ateus. Né? Então, veja a nossa responsabilidade. Então, a união da ciência e da religião, sem dogmas e sem o materialismo, considerando a criatura humana na sua dimensão espiritual, propiciará um novo comportamento, uma nova forma de sentir e de se relacionar entre os homens. E essa forma será coroada com a transformação do planeta para a categoria de planeta de provas, de mundo de regeneração. Porque no mundo de provas e expiações o mal predomina. No mundo de regeneração o mal ainda existe, mas a sua influência é muito menor. E quando formos aos mundos felizes, o mal simplesmente será expulso. Porque todos terão... O mundo é feliz, o mundo feliz é ocupado por espíritos felizes. Ou seja, aqueles que resolveram as suas desarmonias, aqueles que resolveram os seus conflitos existenciais, aqueles que superaram os seus instintos, aqueles que desenvolveram o amor em sua múltiplice significação. Então é para lá que caminhamos, é para lá que cada um de nós deve se preocupar em ir. Mas nós, a cada dia, a cada situação que vivemos, nós vamos nos aproximando ou ficando paralisados em relação a essa aproximação. Por quê? Porque isso depende dos pensamentos que alimentamos, das ações que praticamos, do que nós fazemos no mundo. Então, há uma pergunta que eu gosto de fazer. Se você soubesse que hoje é o último dia da sua existência na Terra, o que seria importante para você hoje? É uma pergunta que cada um vai se responder. O que faz os seus olhos brilharem? Você tem uma causa, um ideal, um pensamento que te faz levantar da cama todo dia para superar os desafios? Que pensamento é esse? Que te alimenta, que te direciona, que orienta o consumo do seu tempo, da sua energia. Nós estamos envolvidos com esse propósito, né?
porque, como diz o André Trigueiro, nós estamos fazendo o Enem, neste momento, para o mundo de regeneração. Tomara que a gente passe, né? Que Deus nos abençoe. É isso mesmo, né? Que Deus nos abençoe. Me fez lembrar, né? Quando eu estava fazendo a nossa prece inicial, e eu falei assim, que nós possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. E aí, conversando com o nosso irmão ali, também falei da assistência espiritual da casa, dele, dos mentores dele. E você percebe que tudo isso se associa, né? Depois dessas informações todas que o nosso irmão nos trouxe, nos dando coragem e bom ânimo, faz-nos refletir para que a gente realmente saia daqui melhores que aqui chegamos. Então, nossas preces foram ouvidas. Essas reflexões, através desses ensinamentos, fazem com que a gente melhore, faz com que a gente use as nossas potencialidades. Tudo que foi narrado, né, pelo nosso irmão, pela ajuda que ele teve também da espiritualidade, pois sabemos disso, pois assim solicitamos em prece. Então, meu irmão, muito obrigado. Leve o nosso abraço à sua instituição, tá? E esperamos vê-lo em breve novamente aqui, tá bom? Hoje é o último domingo do mês. Nós trazemos sempre nós não, né? A espiritualidade, né? Traz sempre uma mensagem para a gente. E depois, então, dos passes, vamos receber essa mensagem. Mas agora a nossa segunda parte, né? Vamos fazer uma prece primeiro, para depois partir para a segunda parte, que é os passes, né? Então, em prece, vamos fechar os nossos olhos e agradecer por aqui nos encontrarmos nesse facho de luz, desse farol que é esta casa. Agradecemos a espiritualidade pelas informações que recebemos. Agradecemos pelas vibrações, pelos fluidos que recebemos de bom ânimo e coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia. Somos gratos, Senhor, e pedimos para que continue conosco, nos ajudando a caminhar, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa primeira parte dos estudos desta manhã, dando graças a Deus. Que assim seja.